Olá, como vai? Bom dia! A imunização contra a Covid-19 pode ter evitado a morte de até 11 mil mineiros com 60 anos ou mais, segundo o levantamento feito pela Fiocruz. Na edição de hoje você vai ver também. Manifestantes fazem atos a favor de Bolsonaro e do voto impresso em Patos de Minas. Trabalhadores da indústria e construção civil são vacinados contra a Covid. Sem vencer a 9 jogos na Série B, técnico do Cruzeiro pede demissão. Atlético vence a 7ª partida seguida e fica a 1 ponto da liderança. Voluntários promovem feijoada beneficente para ajudar na reforma da Catedral de Santo Antônio. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Manifestantes pró-governo Bolsonaro realizaram nesse domingo atos a favor do voto impresso no Brasil. Em Patos de Minas, a carreata teve início em frente ao batalhão da Polícia Militar. A concentração estava marcada para as 10 horas e aos poucos foi ganhando força. Em carreata, os manifestantes percorreram a Avenida JK, Rua Major Gotti, Avenida Paranaíba, Avenida Brasil, Avenida Paracatu e se encerrou na Praça do Coreto, na Getúlio Vargas. Várias pessoas vestidas de verde e amarelo e com bandeiras estampadas nos braços ou em carros pediam validação impressa do voto. Nós estamos hoje fazendo um trabalho pedindo a transparência nas eleições, algo que nos foi roubado já há 26 anos. Há 26 anos, a votação eletrônica ela não pode ser auditável. O voto que hoje acontece nessa urna que tem hoje, que nós usamos para votar, ela é uma urna de primeira geração. Ela só é usada hoje no Brasil, no Butão e mais um outro país. São 3 países no mundo com uma urna que já está totalmente ultrapassada. Você pega um celular hoje, ele não dura 6 meses, 1 ano, você tem que trocar, porque já a tecnologia mudou. Como que você mantém uma urna de 26 anos sendo utilizada, né? Então a gente pede para a mudança pelo voto impresso com a contagem pública total dos votos. Na sequência, a imunização contra a Covid-19 impediu a morte de até 11 mil idosos em Minas. E trabalhadores da indústria e construção civil são vacinados contra a Covid. Cerca de 11 mil mortes por Covid-19 entre mineiros com 60 anos ou mais podem ter sido evitadas em 4 meses deste ano, graças à vacinação. A estimativa é de pesquisadores da Fiocruz, que também calculam que entre 10 mil e 18 mil idosos teriam driblado a necessidade de internação ao não desenvolverem a forma grave da doença depois de se imunizarem. Os dados foram analisados entre 14 de março e 12 de junho deste ano. Trabalhadores da indústria e da construção civil de Patos de Minas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo. Patos de Minas recebeu na última sexta-feira nova remessa de vacinas. Foram 2.190 doses e parte delas veio destinada a trabalhadores da indústria e da construção civil. A faixa etária de 35 a 34 anos completos desse público foi atendida neste domingo no antigo projeto Saci. Além dos documentos pessoais, foi necessária a apresentação de documento que comprove o efetivo exercício da função. Cerca de 700 pessoas eram aguardadas para receberem a Pfizer. O movimento estava tranquilo e a fila fluiu bem. Gabriel saiu satisfeito em receber a sua dose. Para mim, a expectativa acho que demorou muito por causa da idade, né? Eu vim hoje pelo trabalho da industrial, né? Mas a idade um pouquinho, a espera foi grande. É uma esperança, quem acredita na ciência, né? E o que as autoridades, né, sanitárias determinaram que a gente cumprisse. Então sim, a gente tem que seguir, né? E ter esperança, acreditando na ciência, de que a vacina é uma solução. Para a Cíntia, não importava se era fim de semana ou feriado. O que fez a diferença foi ser vacinada e ter a esperança de dias melhores. Foi muito gratificante. Eu estava esperando há bastante tempo e poderia ser domingo, feriado, que eu viria. Bem tranquilo, foi bem rápido também.
E mesmo depois da vacinação, mesmo a população toda vacinada, eu acho que deve manter os cuidados sempre. Muito bom ver todas essas pessoas sendo imunizadas. Dado do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde mostram que Minas Gerais registrou 17 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 5.628 a quantidade de mortes por Covid-19. Também foram confirmados 2.261 novos casos da doença, aumentando o número de infectados para 1.975.547. O levantamento mostra também que até o momento 1.867.352 pessoas conseguiram se recuperar da doença em Minas. Daqui a pouco, no 30 Minutos, o aumento da prática do beach tênis em Patos de Minas. Tem futebol. Sem vencer a 9 jogos na Série B, técnico do Cruzeiro pede demissão. E Atlético vence a 7ª partida seguida e fica a 1 ponto da liderança. Vamos ao futebol. O Cruzeiro chegou a 9 jogos sem vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Mozart pediu demissão após empate de 2-2 com o Londrina na sexta-feira. A Raposa saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos, Bruno José entra na área. Percebe a presença de Marcelo Moreno, faz o cruzamento, a bola desvia na zaga adversária e vai parar na rede para a alegria do jogador estrelado e dos companheiros, inclusive dos que estavam no banco de reservas, que comemoraram muito. Mas o Londrina empatou e virou o placar ainda no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Celcinho cobra falta pela direita e manda na segunda trave. Matheus Bianchi sobe de cabeça e empata. Aos 43 minutos, Felipe Vieira faz a jogada pelo meio e dá bom passe para Douglas Santos. Ele sai em velocidade e toca na saída do goleiro Fábio. No segundo tempo veio o empate da Raposa. Aos 30 minutos, o Wellington Nem faz o cruzamento na área. Bruno José não consegue marcar, mas acaba servindo o centroavante Marcelo Moreno, que chuta forte e marca o seu, deixando tudo igual. Quem não resistiu ao longo período sem vitórias foi o técnico Mozart, que pediu demissão. De acordo com Rodrigo Pastana, que é diretor de futebol da Raposa, partiu do treinador a decisão de deixar o clube. Venho aqui, infelizmente, depois de mais um resultado que não esperávamos. Infelizmente, as coisas não estão andando conforme a grandeza desse clube. E conversamos com o Mozart há pouco e ele optou pelo pedido de demissão para que a gente possa andar por outro caminho, na busca de um outro profissional. Esperamos que nós tenhamos melhores resultados daqui para frente. No sábado, o zagueiro Eduardo Brock agradeceu os esforços do ex-treinador do Cruzeiro, na expectativa de que o próximo comandante possa conseguir melhorar o desempenho do time. Bom, primeiramente agradecer o Mozart por muita coisa boa que ele fez aqui. É um cara muito humilde, cara, um treinador de extrema qualidade, que infelizmente os resultados não foram compatíveis com o trabalho dele, do nosso dia a dia de treinamento. Então, mas com certeza ele conseguiu trazer muita coisa boa. E agora é o grupo abraçar o treinador que vem, o grupo tá com a esperança. É claro que sempre há uma mudança de espírito também com uma troca de treinador, mas o mais importante é a gente se abraçar, é o grupo abraçar o próximo treinador, as ideias do próximo treinador, e transformar isso em resultado e conseguir levar isso para dentro de campo. Mas eu tenho certeza de quem for que vir, o comandante que for vir, vai nos ajudar bastante e vai ser uma boa opção que o Cruzeiro vai ter agora para trazer um bom treinador para essa sequência e que a gente mude essa história do campeonato. Pela Série A, o Atlético venceu a 7ª partida seguida e encostou ainda mais na liderança. Mesmo sem Hulk, o time fez 2-0 no rival paranaense. O Galo fez o primeiro gol aos 15 minutos do segundo tempo. Nacho sofre falta dentro da área e Vargas cobra, chutando no canto direito de Bento, que não consegue alcançar. O placar foi ampliado aos 23 minutos. Vargas faz boa jogada pela direita e cruza na meia-lua para Neto. Ele pega de primeira, a bola desvia em Pedro Henrique e vai parar na rede.
Após a partida, Cuquinha falou sobre a ausência de Hulk, que apresentou um quadro de conjuntivite e ficou fora da partida. E também sobre a vitória diante do Xará Paranaense. Previsão para o retorno a gente ainda não tem. Sabe que ele está sendo cuidado, está tomando antibiótico, está tomando os devidos cuidados na casa dele para poder voltar o quanto antes. Agora eu não posso te falar qual o período que ele volta. Em relação ao jogo, foi o que a gente fez durante a semana. A gente treinou com o Hulk. Aí na sexta-feira veio a notícia que ele estaria fora e piorou o quadro dele no sábado. Mas graças a Deus, hoje, durante o jogo, a gente colocou em prática o que a gente havia treinado durante a semana e conseguiu o resultado. Eu acho que pela força do grupo, você me perguntou como que foi o resultado, foi pela força do grupo que o Atlético tem e buscou o resultado a todo momento. Depois do primeiro gol até... Não é ordem nenhuma, mas a gente recua ao natural, como qualquer time recua um pouco, e para sair nos contra-ataques, e graças a Deus deu certo e conseguimos o segundo gol. Com a vitória, o Galo chega aos 31 pontos e fica a 1 de diferença do líder Palmeiras, que empatou na rodada. Para o auxiliar técnico, o momento do time alvinegro é bom, mas que é possível alcançar resultados ainda melhores. É uma fase boa, mas a gente dentro da cidade do Galo sabe que pode melhorar. Pode melhorar o desempenho, pode melhorar até em termos de resultados, pode melhorar, sempre pode melhorar. A gente tem que trabalhar no dia a dia pensando em conquistar os objetivos e melhorando a cada dia. E nada melhor que ter um grupo forte para ir melhorando não só no trabalho, como no dia do jogo também. O Atlético volta a jogar pelo Brasileirão no domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul, diante do Juventude. Mas antes tem o confronto de volta da Copa do Brasil contra o Bahia, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Uma prática esportiva que vem ganhando adeptos em Patos de Minas durante a pandemia é o beach tênis. A modalidade mistura elementos do tênis de quadra com o vôlei de praia. Com as Olimpíadas de Tóquio rolando e o clima esportivo no ar, um dos esportes que ganhou destaque nos últimos meses foi o beach tênis, uma prática comum em cidades litorâneas que vem ganhando diversos adeptos em Patos de Minas. O esporte é um esporte que está tendo bastante aceitação e está em bastante crescimento, até por ser um esporte de fácil aprendizado, onde a gente consegue trazer pessoas de todas as idades. É um esporte que com pouco tempo a pessoa já tem condições de estar jogando, condições de estar competindo, e o próprio atleta amador tem condições de estar em quadra realmente se sentindo. Fazem 3 meses que eu aderi ao beach tênis e estou gostando demais. O esporte ao ar livre, eu acho que a gente está buscando muita coisa ao ar livre agora, né? Por causa da pandemia. E assim, pé na areia, musiquinha, energia, a vibe da galera que é muito legal e é um esporte maravilhoso. O beach tênis se parece com o vôlei de praia e com o tênis. Os jogadores jogam em duplas como no vôlei de praia, porém utilizando essas raquetes. É um esporte simples de aprender, a pessoa que não tem prática consegue aprender rápido e praticar o esporte, mas o clima, não só do esporte, mas do ambiente, as amizades que a gente faz, tudo isso contribui para você se dedicar cada vez mais e querer evoluir no esporte. O Ederson praticava vôlei antes de aderir ao beach tênis. Após 5 meses na modalidade, o agrônomo considera que o esporte possui diversas vantagens, pelo fato de melhorar o condicionamento físico e por ser praticado ao ar livre. E nesse momento em que as pessoas estão de home office, ficando muito tempo em casa, é uma alternativa mesmo para você praticar esporte sem ter essa preocupação de aglomerar também. Mesmo que seja um esporte de baixo impacto, por ser praticado na areia, é importante estar atento aos joelhos e à coluna. Uma outra dica da fisioterapeuta para evitar lesões é tomar cuidado com a postura e adquirir raquetes de qualidade para a prática esportiva. Para começar, a gente sempre tem que aquecer a articulação, né? Então a gente tem exercícios de mobilidade antes do jogo, para prevenir algumas lesões. E para fortalecimento da musculatura, é importante a gente fazer 2 a 3 vezes por semana a academia. Tem músculos específicos do manguito rotador, que são os principais músculos estabilizadores do ombro, que a gente consegue dar uma estabilidade melhor para ter menos impacto na hora do exercício. Como que a gente pode fortalecer? Fazendo bíceps na academia, os rotadores internos, os rotadores internos e o supraespinhoso, que vai ser o principal movimento para fortalecer o principal músculo do manguito rotador.
Para evitar lesões, é importante o atleta investir numa boa raquete, né? Alguma raquete profissional, já que o esporte, a gente faz muito exercício acima da linha do ombro. E esse movimento, ele pode ser bastante prejudicial, se não tratado antes. Bem bacana, vou convidar o Gui Boaventura para fazer uma aulinha comigo lá também. Nesta primeira semana de agosto, a tendência é continuidade do tempo seco, com temperaturas amenas. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! A segunda-feira é de céu claro com poucas nuvens na região. A umidade relativa do ar continua baixa e oscila entre 30% e 80%. Em Patos de Minas, a temperatura máxima não passa dos 26 graus nesta segunda-feira. Para terça-feira, a mínima prevista na capital do milho é de 10 graus. Tempo frio também nos municípios vizinhos. Em Carmo do Paranaíba, a máxima deve ficar em 24 graus. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam entre 11 e 27 graus. Em Vazante, mínima de 10 e máxima de 27. E em Lagoa Grande, a previsão é de variação nas temperaturas, entre 13 e 26 graus para terça-feira. Já aqui no 30, como lidar com o estresse e a preocupação que aumentaram com a crise sanitária. E voluntários promovem feijoada beneficente para ajudar na reforma da Catedral de Santo Antônio. Voluntários se uniram por uma boa causa e promoveram nesse domingo um almoço beneficente. O objetivo da iniciativa foi arrecadar recursos para a reforma da Catedral de Santo Antônio. Quem não gosta de aproveitar o domingo para descansar, dormir até mais tarde e ainda mais se tiver uma boa comida e quentinha, prontinha para se deliciar e não ter que ir para a cozinha. Pois é, quem foi na feijoada de Santo Antônio, realizada por Drive-Thru, se deu bem. A ideia do evento foi da comunidade e com o objetivo de arrecadar dinheiro que será usado para a continuidade da reforma da Catedral de Patos de Minas. Nós fizemos primeiro um drive aqui e fomos responsáveis pelo feijão tropeiro. Esse feijão tropeiro, nós tivemos um lucro, porque nós tivemos muitos colaboradores, né, muitas doações, então a gente quis pegar esse dinheiro e transformar, porque nós estamos precisando, né, para a reforma da catedral. Aí me surgiu a ideia de ir atrás do Rafael, né, que é uma pessoa boníssima, para ele preparar a feijoada e colocar o nome dele. Ele aceitou, né, aí nós levamos a ideia para o padre, nós somos um grupo de 5 pessoas que encabeçou a feijoada. Preparamos tudo com muito amor e carinho, fizemos as 1000 feijoadas e assim, a causa para a nossa reforma da catedral. Foram montados 1000 kits e cada um vendido a R$20. Foram cerca de 300 quilos de carne e 70 de feijão. E o cardápio foi pensado e executado por um chefe bastante conhecido na cidade. Mas para dar conta de tanto trabalho, foram necessários muitos voluntários e dias de organização antes do evento. Sim, teve toda uma organização, né? O mise en place que a gente fala na cozinha. Né, a gente começou todos os processos há uns 3 dias, com seleção de ingrediente, todo o porcionamento geral, né? A gente fez tudo aqui como se eu estivesse fazendo lá no nosso espaço, no restaurante. A gente seguiu todos os padrões que eu sigo, todos a linha de ingredientes, então foi feito com muito carinho, com muito esmero, preciosismo, foi super bacana. Marisa foi uma das voluntárias. Ela disse que fica muito feliz em contribuir com o projeto. Olha, eu tô amando essa ideia, porque de empresária, graças a Deus, eu fui bem sucedida. Agora, a partir de agora, eu sou só voluntária. Graças a Deus, é tanto de gente, é tudo voluntário, isso é que é importante. Trabalhando tudo de formiguinha, cada uma função, muito bem organizada. É isso aí. O Jornal 30 Minutos fica por aqui, mas agora tem mais informações chegando com o Gui Boaventura, que já vai dividir a tela comigo. Tá se ajeitando aqui, ô Gui? Você estava me falando aí que você é bom na cozinha, né? A gente estava vendo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você, isso. Não, sou
Eu faço de tudo. É? Comigo não tem distão aqui. Ô Gui, feijoada é de onde, hein? É uma coisa nossa? É uma coisa mineira? Feijoada foi um tipo de comida que, historicamente, foi criada pelos escravos aqui no Brasil, né? Porque eles comiam, sobravam para eles do porco que matava, ou do suíno que matava na fazenda, sobrava os pés, sobrava a orelha, sobrava o focinho, sobrava esse. As partes que ninguém gostava, né? Essa é a história da feijoada. É uma comida que veio dos escravos, né? E para mim é uma comida muito gostosa. Então não é uma comida mineira, né? Eu achava que era uma coisa assim... Mas ela foi adotada muito mais, isso aconteceu muito mais aqui na região sudeste, né? E mais especificamente em Minas Gerais. Daqui ela saiu, acho que até por conta da questão climática, né? A questão do clima. Não se come isso, por exemplo, no Nordeste, porque lá no Nordeste o tipo era outro, né? Mesmo naquela época que criaram ali as comidas ali que apareceram na época da colonização do Brasil, com a influência que veio de fora, lá no Nordeste tem outro tipo de comida. No litoral tem muita coisa criada com peixe, como sururu, né? Como a caldeirada, como buchada de bode. Buchada de né? ouvi. Agora, caldeirada, eu não sei do que se trata. Caldeirada, você pega todos os mariscos, faz um cozido, um grande sopão grosso com os mariscos que tem, né? Que legal, que bacana. Inclusive o sururu, que é o prato base da região ali da Lagoas, Sergipe, por ali. Ah, é legal. Galopé, isso é uma invenção nossa aqui, dos cachaceiros aqui do centro. Cozinhar galo com pé de porco, misturar galo com pé de porco. Minha mãe, ela gosta. Igual o joelho de porco também, né? Que o pessoal gosta muito. Aí já é mais uma comida alemã, né? Alemã é a comida... O joelho de porco é um prato tradicional na Alemanha. Ah, então é uma coisa chique e a gente come num botequinho aqui. Então a gente tá bem demais, hein? Ô Gui, mudando de assunto para falar de coisa séria agora, né? Muito tem se falado a respeito do voto impresso. Inclusive ontem tivemos uma manifestação, mas isso não seria um retrocesso, né? Voltar ao voto impresso? Ou, na sua opinião, você acha que isso é uma coisa mais segura ou é bom ter as duas opções? O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que isso é um assunto que serve para cortina de fumaça, politicamente falando, para desviar assuntos, né, para tirar o foco da atenção das pessoas com outra coisa, porque isso é um negócio tão absurdo que, assim, não sei, até hoje nós não tivemos uma denúncia consistente. E olha que a política no Brasil, a disputa política no Brasil é extremamente acirrada. Se tivesse alguma coisa, já teria saído. Com certeza isso já teria saído. Portanto, eu não acredito que tenha, assim, fraude. Na época do voto no papel, eu sou testemunha de quantas fraudes eu vi apurando eleições, porque eu participei de apuração de eleição desde 1982. Desde a eleição de 1982 eu participei e coordenei várias apurações em veículos de comunicação. Então e participei de todos eles. E a gente presenciava assim, coisas absurdas, né? E inclusive numa época que você não... Quando não podia, não devia falar alguma coisa, né? Era um negócio muito complicado na época. Então, eu vi muito isso. Quando o voto era de papel. Em relação ao voto eletrônico, eu nunca vi absolutamente nada. E não sei se teve alguma coisa, ficou muito bem escondido, né? Inclusive dos adversários. Porque se o adversário pegar uma fraude numa situação dessa aí, ele vai botar a boca no mundo, doa a quem doer. Isso é claro. Então eu acho que isso é conversa para boi dormir. Nós estamos perdendo tempo com um assunto que já está... Procura primeiro o erro, denuncia um erro, e a partir de um erro constatado, auditado, laudado, periciado, e aí se toma uma providência. E busca justiça, né? Em cima de suposições, nós vamos viver em cima de suposições.
Já está difícil quem tem coisa consistente para falar, né? Já está difícil. Agora, em cima de suposições, eu não vou dar atenção para isso, não. Nunca nem falei disso, estou falando disso aqui agora com você, porque você me perguntou, mas nunca falei nisso, não vou dar importância para esse tipo de coisa, até aparecer. Porque você fala assim, olha, esse esquema é fraudável. Bom, mas então aonde está a fraude? Me mostra. As provas, né? Mostra aí aonde foi fraudado. Porque o presidente ganhou ganhou a eleição primeira dele no primeiro turno. E daí? Cadê a prova? Tá fácil então. Prova isso e a gente derruba esse voto eletrônico. Mas assim, do nada, um assunto só na suposição, só porque é do gosto de alguém, eu acho que a gente está brincando com a democracia no Brasil. Eu acho que a gente está brincando de gato e rato, sabe? Isso é uma brincadeira de mal. Vamos falar de coisa séria, sabe? Não, tem fraude. Bacana, tem fraude, vamos atrás. Eu acho que se tiver fraude, tem que derrubar isso imediatamente. Só isso. Agora, tem que apresentar primeiro a fraude. Está aqui, a fraude. Porque só porque a pessoa prefere dessa forma não é o suficiente, né? Não acho, eu não quero nem discutir esse assunto. Então tá. Estou falando disso com você aqui agora, e não adianta me provocar em rede social, não adianta, porque eu não vou falar mais nisso. Tá? Só falo a partir do momento que tiver uma prova. Pronto, tem uma prova? Bacana, vamos discutir o assunto. Sou do lado da mudança. Mas precisa ter algo consistente, porque senão não vão estar brincando. Tem que ter a fundamentação. Brincando, né? E brincando com as instituições desse país. Eu também acho. Então tá, Gui, eu vou nessa. Mas a gente se encontra, acredito eu, agora que sexta-feira eu tô aqui de volta. Muito bem. Boa semana para você e até. Você também, Gui. Até.